Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canais 3 e 20 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, empresária Carol Kalimann. Falei corretamente, Carol? Eu falo Kalimann, mas pode falar Kalimann. Kalimann, Carol eu falo Kalimann. Uhum. Como é que é o nome do teu restaurante? Pop Vegan Food. Pop Vegan Food. Já você vai explicar direitinho. Sim. E o sorvete, como é que chama? Eu tenho uma marca de sorvete que chama Sorvete da Sereia. Também conosco o nutricionista Roseli Rossi. Prazer ter aqui, Roseli. Oba, igualmente, né? Um prazer estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho aí dos nossos conhecimentos com quem está nos assistindo agora. O teu livro é Saúde e Sabor com Equilíbrio? Sim, Saúde e Sabor com Equilíbrio. Já estamos aí com uma edição esgotada. O volume 2 são receitas para adultos, que vão desde os pratos principais até sobremesas, enfim, várias opções saudáveis, práticas. Eu digo sempre que a gente faz cozinha para a mulher moderna. Tem que ser saudável, tem que ser prático e tem que ser gostoso, tem que aliar tudo isso. E além disso, a gente tem agora também um livro para criança, né? Nesse mês das crianças, em outubro, então a gente fez um livro aí de receitas para as crianças, para as mamães poderem nutrir melhor os seus bebês. Também conosco o biomédico Dr. Fábio Gristiunas. Prazer ter aqui, Dr. Fábio. É um prazer meu também estar com vocês, com colegas e com conhecidos aqui. Dr. Fábio, o teu currículo é maravilhoso, tuas especialidades, mas o que é alimentação fisiológica? A alimentação fisiológica é como nós nascemos. O que é, como uma criança, um recém-nascido se alimenta? Ele chora quando ele tem fome, mama até sua saciedade e depois você não faz ele ingerir mais nada. Então, esse é o processo fisiológico da alimentação. Nós perdemos essa fisiologia. À medida que a sociedade foi evoluindo e nós fomos criando horas e tempos, nós fomos criando assim, a hora do café da manhã, a hora do lanchinho, a hora do lanche da tarde, a hora da ceia, a hora do jantar. Isso a sociedade criou. Então, se você pegar uma criança, por que ela chora? Porque nós vamos ter que ter fome visceral, não a fome cerebral. Hoje nós nos alimentamos pela fome cerebral. Então, nós entramos num ritmo de ansiedade e não de saciedade. Então, uma criança, um recém-nascido, ele se alimenta, aí ele entra no nível de saciedade, produz serotoninas e outros neurotransmissores que vão deixar ele confortável. Você só corrompe essa criança com uma coisa: fazê-la comer mais. É o que toda avó quer. Um netinho gordinho. Exceto eu, tá? Quando você dá açúcar para essa criança. Então você muda a palatabilidade dela e o sistema energético muda. Mas o senhor descreve horários, né? A Roseli, que é nutricionista, ela indica que temos que nos alimentar de 3 em 3 horas. O que acontece? A nutrição é uma ciência muito mutável, é lógico, com qualquer ciência. Então, isso era uma... Isso era uma coisa que a gente... Eu estou colocando, como você está aqui, eu posso citar você, tal. Mas hoje em dia, todo mundo fala que tem que se comer de 3 em 3 horas. Mas assim, alguns estudos já vêm demonstrando que realmente, para algumas pessoas, isso não funciona.
E não deveria acontecer. Tanto é que nós temos hoje o jejum intermitente, né, com grandes resultados. Que é jejum intermitente? E aí a gente vai entrar... Só ficar várias horas... Sem comer. Sem comer. Você tem que deixar as suas vísceras sentir fome. O seu cérebro sentir falta de energia e pedir para sua boca abrir, você colocar alimento pela boca e fazer todo o processo de digestão. E esse é um processo, na verdade, natural, porque os nossos ancestrais já faziam, porque eles ficavam grandes horas sem comer para poder ir à caça, procurar a caça, achar a caça, fazer o alimento e depois ingerir. Hoje é geladeira. Hoje é muito fácil, o telefone, né, esse disco e tudo iFood, mais. né? Então mostrou-se que esse período de jejum, o nosso corpo sofre uma adaptação, expressa alguns genes que vão nos fornecer longevidade, uma questão adaptativa, e através disso vários mecanismos fisiológicos iriam ao equilíbrio, não ao desequilíbrio como acontece hoje com essa fartura e orgia alimentar. Então nós precisamos tomar cuidado com duas coisas. O primeiro é o vício alimentar. Você vai comer alguma coisa sem necessidade de comer. É um condicionamento, então, é condicionamento. Exatamente. É comer aquele chocolatinho, a barrinha de cereal, uma fruta na hora errada. Não estou dizendo que seja errado comer a fruta, mas esse processo de alto fornecimento de energia nos vai prejudicar. Porque o nosso organismo foi constituído para guardar energia. Então, se eu como a energia em excesso, o que eu faço? Armazenar. Vai armazenar. Então, eu acho que assim, nem 8 nem 80. Eu acho que o jejum intermitente está aí, tem que ser bem feito, tem que ser prescrito e bem indicado. Não é todo mundo. Né? E tem que ser feito com um profissional auxiliando e orientando. Mas também, comer de forma beliscar não dá certo. Você não precisa exatamente 3 horas. Eu acho que é importante você ter uma rotina. Isso sim, o corpo precisa desse ciclo circadiano, você comer durante o dia, dormir e não acordar para comer durante a noite. Como, acorda para comer à noite? Muita gente faz isso. E aí rompe todo esse ciclo, esse mecanismo do sono. Posso dar uma opinião nada a ver com o assunto? Pois não? Por favor. Eu acho que, na verdade, não vai as receitar pessoas... sorvete, né? Não. As pessoas, elas se alimentam de uma forma muito irresponsável. Não é nem porque eu sou vegan, nem estou falando sobre isso, tá? Eu digo, deveria ter uma psicóloga aqui também. Porque, às vezes, a pessoa, ela não tem disciplina psicológica, uma forma emocional, né? É uma forma, disciplina, mesmo na rotina. Por isso que, às vezes, a alimentação, por mais que não seja o ideal, você ter um condicionamento do corpo para comer, o ideal é você ter essa disciplina para você se limitar e para você se responsabilizar pelo que você está fazendo, eu acho. Sim, né? Com certeza. A fome está muito interligada com prazer, com ansiedade, com estresse, com sensações que nós temos hoje. Então, assim, a comida ela pode tanto beneficiar você a ponto de te nutrir e melhorar seu sistema de ansiedade, o seu estresse, te acalmar, te relaxar, te dar foco, modular os neurotransmissores, como ela pode, muito pelo contrário, agir de uma forma totalmente prejudicial a isso. E o que o sono tem a ver com isso? Na alimentação, totalmente interligado. Estresse do dia, mau sono à noite. Nós precisamos diferenciar duas coisas no processo alimentar e nutricional. O que é saciedade? Quando nós comemos, nós buscamos o índice de saciedade porque é a energia que a gente precisa. Mas se eu não chego nesse nível de saciedade, não vou produzir serotonina suficiente, eu vou inverter esse processo neurológico e fazer um outro ciclo chamado ansiedade. Ansiedade vira compulsão. Compulsão vira culpa. E culpa vira o eu. Tá? Eu nem ia compartilhar isso, mas eu acho importante compartilhar. Eu já tive distúrbio alimentar. Por exemplo, as pessoas falam desse negócio de jejum e tal. Eu sou a mestra do jejum. Se deixasse, eu ficava dias de jejum, entendeu? Mas tem uma linha muito tênue também, né? Entre um jejum intermitente saudável e a pessoa desenvolver uma ansiedade, uma paranoia, um vício naquilo, né? Por isso, Carol, que eu disse que isso tem comprovação científica, que isso tem realmente um bom resultado, mas tem que ser feito de forma consciente, com um profissional. E tem pessoas que têm realmente indicação para fazer, outras não têm.
Eu não posso pegar uma pessoa obesa que tem uma compulsão o dia inteiro e já colocar ela em primeiro momento num jejum. Então, eu acho que daí vale a experiência e a questão da indicação, de você ter realmente saber que nem tudo que é bom para todo mundo. A individualidade, né, Fábio, é o que hoje rege toda a nossa conduta dietética. Não tem como você padronizar. Ah, isso é bom para todo mundo. Não. Tanto é que a gente tem os testes de intolerância alimentar, que o Dr. Fábio está aqui para falar, não sei se vai falar alguma coisa sobre isso, para poder identificar o que realmente é compatível com aquele organismo. Como ele trabalha, como ele responde. Nós temos os testes genéticos, então essa questão de, não, hoje agora é modismo, ou tira isso para todo mundo, ou coloca isso para todo mundo, porque é o glúten, porque é isso, porque é... Não é assim que funciona. Olha, na banca de jornal, ou na livraria, na banca, vamos dizer. Hoje não que a gente sai na rua e está exposto. Existem 2.000 títulos. Coma saudável, coma bem, coma verde, coma amargo, coma vegano, coma qualquer outra forma. Tudo. Mas nós temos que lembrar da individualidade de cada um. Nós temos impressão digital. Isso é que dá a minha característica do meu genoma, do meu processo genético. Como é que eu vou absorver isso? Então, depende dos nossos hábitos, vícios e costumes, da frequência e da quantidade. Então, eu posso me alimentar com mais frequência, eu posso me alimentar com mais quantidade, eu tenho que sair dos vícios. E é isso que o profissional de nutrição faz. Colocar você dentro daquele universo, colocar o paciente dentro de um universo e trabalhar esse sistema. Porque não adianta desequilibrar, ah não, eu quero perder peso. Se eu for trabalhar só na ansiedade para perder peso, esqueço do processo metabólico, neurogênico, alguma coisa assim, vou criar problemas. Por isso que não tem realmente uma receita de bolo. Não dá para falar que as pessoas devem comer cada 3 horas, ou devem fazer o jejum, ou devem fazer assim ou assado. A cada paciente, a gente tem que usar um critério. E esse critério tem que ser avaliado e reavaliado a cada período. Porque se também você ficar mantendo uma mesma dieta, um plano alimentar por muito tempo, ele se torna adaptativo. Então, da mesma forma que a gente mudamos nosso corpo a cada dia, mudamos os estímulos de exercícios físicos, mudamos também critérios nutricionais, suplementos nutricionais a cada momento. Eu acho que a pessoa tem que aprender, que nem eu falei pra você lá fora, às vezes as pessoas elas têm que pensar em se alimentar e não em comer, né? Se nutrir. Uma coisa que nutre, porque as pessoas normalmente elas comem. Elas não estão se alimentando, se nutrindo. Isso mediado realmente por essa questão de estresse. Né? Elas ficam realmente tomando café, ou alimentos viciantes, que são mais estressantes ainda, jejum prolongado durante o dia, porque ele está guerreando e não está tendo tempo de comer. Isso, assim, é o mais frequente que a gente encontra, né? Esse processo, o cara já acorda de manhã, toma um café correndo esquece. Quando toma, ou então ele faz uma média e um pão com manteiga que já detona o dia inteiro. Não adianta nada, né? Então é isso que eu tô falando. Primeiro dia, você já sabe que isso é praxe pro brasileiro, é isso. Se ele toma... Todo brasileiro média com pão e manteiga. E todo mundo tá doente, né? Todo mundo tá estressado, todo mundo se eu for aqui contar um café da manhã que eu tomei na Inglaterra uns dias atrás, você vai morrer. Não, mas isso já detona qualquer organismo. E não é só o organismo, eu acho que isso é uma cadeia, a mente. O que acontece? Que café da manhã o senhor tomou em Londres? Já até imagino. Então eles perguntam assim, vamos tomar um traditional English breakfast? Certo. Perfeito. Não sei o que é, mas vamos lá. Então, o que tinha no meu prato? Feijão. Tinha bacon, ou a panceta, ou a barriga de porco, um tomate grelhado, um tomate siciliano grelhado, 2 fatias de torradas, um ovo cozido e uma concha de feijão branco, não é? Não, feijão comum, doce, em cima de tudo isso daí, acompanhado de um negócio chamado black pudding. O que é o black pudding? É o nosso chouriço. Aquela linguiça de sangue. Eu olhei aquilo, né? Experimentei um pedacinho de cada coisa, né? Mas não quis comer. E meu colega falou: você não vai comer? Eu falei: não. Eu falei: posso comer? Tô. Ele comeu 1,5 prato. Carol, você ficou desesperada com a receita que o doutor Fábio. O meu vegano aqui do lado, a minha vegana aqui do lado. Isso mas eu tô acostumada. Eu acho isso aí. O que faz alguém ser vegano num país como o nosso aqui? Eu sou pura, estritamente e convictamente pelos animais. Eu sou. Desde o momento que tocou meu coração isso, porque eu sempre amei animais, sempre. Eu nasci amando os animais. Sim. E eu me tornei
vegana de 13 para 14 anos. Eu virei vegetariana, né? Porque até então eu não sabia nem que existia vegetarianismo. Na época que eu virei vegetariana, nem se falava sobre vegetarianismo, assim. Eram pouquíssimas pessoas que eram veganas em São Paulo. E daí algum dia me questionaram, mas se você gosta tanto de bicho, como que você come eles? Nossa, é verdade. Tipo, a ficha caiu pra mim, assim, automaticamente, sabe? Não precisei refletir, nada. Tipo, isso tocou meu coração e foi o meu chamado para virar vegetariana. E daí eu tive muita sorte, porque eu conheci todos os veganos de São Paulo. Na época nem existia o termo vegano, não existia nem a tradução, era vegan mesmo. E daí eu conheci todos os vegans e daí me questionaram, mas se você ama tantos animais, como você explora eles? Nossa, você é tem verdade. Em casa? Então, tenho gatinho isso. Em casa? Isso é uma. Cachorrinho, gatinho. A pergunta era sim ou não? Sim. É. Você põe roupinha no teu cachorro? Ah, bom. Meus cachorros são cachorro mesmo, viu? E me tratam que nem uma cadela. O problema todo é que nós humanizamos os animais. Esse é o problema. Não, os meus cachorros me tratam que nem uma cadela, inclusive. Eu fiz um levantamento recentemente sobre ração animal. Essas pessoas não gostam de animais. A ração animais. animal tem goji berry, tem chá verde, tem quinoa. E o animal é um carnívoro estrito. Não, o cachorro não. E eu estou dando não. o quê? O cachorro? O gato o cachorro não. O cachorro só vai comer vegetais quando ele tem deficiência de alguma coisa. Aí ele procura. Quando eu tenho que trabalhar o meu fígado do meu cachorrinho, ele vai lá na grama e come grama. Por quê? Isso faz vomitar ou melhora o processo digestório dele. Agora, ele também se adapta à alimentação familiar. Ele é onívoro. Mas o peixinho é viciado. Ele é naturalmente... Essa alimentação fisiológica é distorcida com o ambiente. Tanto para os animais, como para qualquer pessoa. Por isso que eu falo dos hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. O que eu sei de cachorros canídeos é que eles são carnívoros herbívoros. Então eles podem se adaptar à dieta que ele encontrar. Aí a família faz a adaptação. Deixa eu aproveitar e pedir ao Dr. Paulo César Leonardi que venha até a nossa mesa aqui para participar desta edição do nosso Gente que Fala, ele que está conosco aqui também. Dr. Paulo César Leonardi, prazer ter aqui, doutor Muito Paulo. Prazer, me perdoe o atraso, mas o trânsito de São Paulo, de Morumbi para cá, é um pouco difícil, né? O senhor é oncologista? Sou cirurgião oncológico. Quando a gente fala esse termo aqui, todo mundo se assusta. Todo mundo... a reação de cada uma das pessoas quando se fala, nossa, oncologista, eu vou a um oncologista. Isso mudou. Já está encomendado, né? Antes de oncologista, eu vou à igreja. Isso é verdade, mudou muito, mas uma das coisas, quando eu cheguei no Memória de Nova York, um dos filmes que nós éramos obrigados a ver era All That Jazz, com o Roy Scheider. Ele ganhou o Oscar. O Roy Scheider é mais famoso por ter sido o xerife do filme Tubarão. O fato é que o produtor da Broadway realmente existiu, ele tinha câncer, e no filme ele foi tratado com uma doença cardíaca incurável. O Memória é o hospital de referência para câncer na cidade de Nova York e no mundo, um dos referências mais importantes. Ele foi tratado lá e, para não causar um impacto na sociedade americana, na década de 80, havia já esse impacto. Hoje isso mudou muito. A cirurgia cardíaca, a cirurgia oncológica foi uma visita, como eu fiz como residente, para levar um paciente da minha primeira residência para o Hospital Aça Camargo, e lá eu conheci, tive contato, e o professor na época ficou muito bravo comigo, porque a minha vaga estava segurada para cirurgia cardíaca no INCOR, e por causa do meu desempenho, etc. E quando eu disse que ia fazer cirurgia oncológica, foi um trauma muito grande. Hoje, talvez seja uma das carreiras cirúrgicas mais disputadas. Por quê? Porque mudou o tratamento. Hoje o tratamento, além de ser melhor, mais adequado, ele é multidisciplinar. Então, por exemplo, os fatores são múltiplos. O fator nutricional, como o doutor estava bem falando do animal, ele também serve para o ser humano. Então, hábitos alimentares inadequados favorecem o desenvolvimento de câncer. A obesidade está diretamente relacionada, por exemplo, a câncer de esôfago. Isso hoje é comprovado. Por outro lado, o comportamento
que está intrinsecamente relacionado ao nosso hábito alimentar. Nem tudo que nós comemos nós utilizamos, mas é gostoso comer. O paladar é um dos prazeres da vida. Doutor, a Roseli é nutricionista, doutor Fábio é biomédico, a Carol é empresária e vegana, como ela já se identificou aí. Mas a relação que eu faço é a seguinte: o choro é a etapa final. O que assusta. Ou não, né? Ou o recomeço. O recomeço. Sim, mas é a etapa o adiamento final. do fim. Adia o fim, sabe? O interessante no que nós estamos conversando aqui é a alimentação. Roseli se referiu a pessoas que acordam à noite para comer. Sim, é muito comum acontecer. Como acorda para Já aconteceu fumar, comigo, como acordar de ficar uma para ir época ao banheiro. O banheiro mas é um um negócio. vício. Isso é, Banheiro é um negócio normal, mas acordar para comer. A gente sabe que o sono hoje é fundamental para a vida, né? A gente sabe o quanto ele é importante até para regular todo o ciclo circadiano, para poder equilibrar o nosso metabolismo, para promover modulação de cortisol, de hormônio de crescimento que é liberado à noite, essa questão da produção da melatonina aprofundando maior o sono tem que ser regenerador, recuperador, ele tem que realmente nos fornecer a energia necessária durante o dia. Então, a noite não foi feita para comer. A noite foi feita para a gente ter todos esses processos que estragamos durante o dia serem refeitos à noite. Tanto que existem algumas reações bioquímicas e metabólicas que só acontecem à noite. Agora, se você interrompe isso... Ela não acontece em outra hora. E se você interrompe esse ciclo, o que acontece? A pessoa já acorda cansada, mal-humorada, desregula também a fome e a saciedade, porque grelina e leptina, que são hormônios que regem isso, vão ser desregulados por conta dessa interrupção ou de uma noite mal dormida. E aí você já começa o dia errado. Esse dia que vai se combinando com estresse, com correria, com má alimentação, porque você, nessas condições comportamentais, você vai escolher qualquer coisa para comer, para matar a fome. E aí fica cafezinho, bolachinha, cafezinho, biscoitinho, bala, chocolatinho. E aí vai se prolongando. O Paulo está fazendo as contas de quanto tempo demora para chegar nele. Se alguém dessas pessoas que estão se identificando param num selfie, eles param 2 horas da tarde, quando o selfie já está horrível, eles pegam lá alguma coisa tipo churrasco, batata frita, e assim vai, linguiça, e daí vão passar a tarde inteira outra vez sem comer, tomando cafezinho e beliscando. Chega à noite, a hora que parou tudo isso, é a hora que ele vai tirar desforra. Porque ele merece comer. Ele teve um dia super estressante, ele quer se cansativo. dar o prazer, né? Então é um presente para ele. As pessoas vão ao restaurante à noite, e é o vinho, é a bebida alcoólica, e a comida, enfim, muita fartura esse excesso. Essa noite, a hora que não é para a gente poder dar ao nosso corpo essa quantidade, essa qualidade alimentar. E aí o que acontece? Novamente, uma noite mal dormida. Por quê? Nós estamos nos preparando para dormir. O corpo recebe toda aquela avalanche de alimentos que são de difíceis digestão. Ele fala, não, agora você vai ter que trabalhar. Fluxo sanguíneo para o sistema digestório, deitado. A pessoa começa a ter apneia e ronca, e a mulher cutuca, ele não vai conseguir dormir, melatonina não fabrica. Então, quer dizer, é uma bagunça geral. Só que isso perdura-se dia após dia, noite após noite, e aí a gente combina, talvez, aqui com o doutor. E essa informação que chegou na célula, ela entendeu, e ela guardou essa frequência, ou ela guardou esse momento, ela se modifica. Óbvio. E nós vamos chamar de estresse. Gente, mas eu ainda fico muito apegada nesse negócio de trabalhar o emocional, sabe? Porque a comida não é só se alimentar, né? Não. Então, a partir do momento que... E o câncer também não, né? Então, é um conjunto. Tipo, é a comida que vai levar você ao câncer e junto esse estilo de vida. Estilo de vida inadequado, seu psicológico, né? Porque às vezes a pessoa tá no estresse, tá nessa correria, não sei o quê. Ela não tem tempo nem de parar pra pensar. E ela nem sabe o que comeu. De se reconhecer. Carol, São Paulo, né? O
o turismo gastronômico aqui em São Paulo absurdo, né? É maravilhoso. É maravilhoso, né? Você tem depende todas... pra quê, né? Não, eu estou falando do turismo, né? Não estou dizendo... É uma cidade... Sim, turismo gastronômico na cidade de São Paulo. Porque a mesa sociabiliza também. Sim. Então, por isso que quando nós comemos, nós comemoramos, né? Essa é a comemoração. Que dizer que é da família, onde se juntam as pessoas, onde se conversa na hora do almoço, se conversa no jantar, onde a família tem a oportunidade de estar junto. Hoje, é muito raro isso. O camarada está em pé na frente de um balcão de um food truck. Na hora do almoço dele, comendo tudo que ele pode comer, pode ser até natural, orgânico, vegano, alguma coisa assim, mas o ambiente não é próprio. Mas, Carol, a pergunta é o seguinte, numa cidade, não é, com um turismo gastronômico como esse, onde as churrascarias, né, são o grande atrativo, né? Nossa, o que se fala de churrascaria e pizzaria? Pizzaria, nossa, pizzaria... No Pop tem pizza também, no Pop. Mas como é ter um restaurante vegano aqui? Vegano, eu falando vegano é Pode correto? Falar vegano, É vegan o nome. Não, é vegano. Vegan é o termo em inglês. Sim. Que eu falei, agora já tem a tradução. Já tem a tradução. Como é? Na verdade, eu e os meus sócios, nós temos esse negócio por uma questão de um ideal mesmo. Por uma questão de princípio, por uma questão de ideologia, por uma questão de propósito, mesmo. Desde quando a gente começou a trabalhar com restaurantes, a gente tinha um outro restaurante antes, era uma rede que a gente se desfez da sociedade para abrir o Pop. Então, porque a gente não trabalha só a parte da comida, da alimentação. É o que eu estou falando, tem um ideal por trás, tem uma consciência por trás, tem algo além de se comer por trás, entendeu? Tanto que, por exemplo, tem fritura no Pop. Tem, a pessoa fala, ai, mas é vegan, tem fritura. Eu falo, mas às vezes você quer se dar um prazer de comer uma fritura. Não vai ser nem aquilo que vai te matar, não vai ser nem aquilo que vai te fazer sair da dieta, não vai ser nem aquilo que vai fazer te levar ao Dr. Paulo. Porque às vezes você precisa se dar a este prazer, entendeu? Só que as pessoas... muito neurótico, né? E às vezes a pessoa... Chato. Eu, por exemplo, amo fritura, não como, porque tenho problemas gastro que me impedem de comer. O problema é o todo dia, não é o eventual. Exato. Um dos processos da alimentação, a gente conversa bastante, né, Roseli? Sim. Frequência e quantidade e a monotonia nutricional. Você comer todo dia a mesma coisa. Mas eu acredito assim... Esse é sapato apertado, todo dia ele vai te incomodar. Com certeza. Você acostuma, né? O ser humano não é muito sapato. Engraçada. Acho que todos foram brilhantes na mesa, falaram uma coisa que eu acabei me vendo. Por exemplo, a doutora Roseli, quando falou do hábito alimentar, todo médico, biomédico, plantão, você muda o teu ritmo. Café é um estimulante. Faz bem, faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal. E o ciclo circadiano do cortisol, por exemplo, que é extremamente importante, nós acordamos, ele dá um pico, depois tem um platô e cai, ele fica totalmente alterado. O colega, eu falo para os meninos, hoje a medicina é muito diferente da minha época, mas eles sacrificam os melhores anos da vida deles. Dormem pouco, trabalham muito, estudam bastante, não têm a capacidade holística que a senhora tem, porque eu tenho uma filha vegana. Que linda! É muito importante o comer e o entender da fisiologia, porque faz uma diferença muito grande na qualidade de vida. Eu comecei a notar exatamente esse ritmo. Eu ia comer, não tinha fast truck, mas tinha fast food. Na minha época, come-se mal, dorme-se mal, trabalha-se mal. Você consegue se recuperar no final de semana, quando você não faz cirurgia ou plantão, e aí você começa a semana e depois você vai. Isso envelhece mais rápido, isso favorece a erros metabólicos e genéticos no seguinte sentido: todos nós, é uma má notícia, mas é uma verdade, todo dia nós fazemos câncer. Nós temos um sistema de vigilância oncológica e imunológica que consegue combater. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, como um carro velho, a possibilidade de ter uma falha é maior. Quando nós temos um carro novo, um indivíduo jovem que tem um câncer, a coisa é muito mais séria, porque o sistema de vigilância imunológica dele passa a ter um problema severo. E aí, o próprio conceito fisiológico da introdução da alimentação, ele passa a ser muito importante. Hoje você tem verdadeiras dietas específicas para quem está sob radioterapia, sob quimioterapia. O ciclo
o sono fica muito alterado, isso piora muito a qualidade de vida. Quando eu morei na Itália, em Milão, nós saímos do hospital, era uma coisa muito engraçada. Comer, ele é uma comemoração, se for bem, é uma coisa totalmente diferente. O italiano, ele realmente festeja o comer, porque o comer é o congraçamento das pessoas. Então, a comida na mensa do hospital era totalmente diferente que nós vimos no restaurante. E isso tem uma coisa interessante, é uma dieta à noite praticamente mediterrânea, que é um pouco de vinho, um aperitivo, uma salada leve, uma carne branca. Estimula o sistema digestório. Isso, e não é grandes quantidades, é uma coisa... Você ia de manhã num restaurante no domingo na Itália, pelo amor de Deus, né? O prato que o Dr. Fábio se referiu no café da manhã em Londres. E é uma coisa que, exato, que a gente nota que isso é cultural deles, que eles ao longo dos anos aprenderam, né? Aquela história da criança tomar o leite morno à noite é extremamente interessante, porque libera uma substância que ativa o sistema retículo ativador ascendente, que é o ligue e desligue, que dá o sono REM. Os antigos tinham muitas coisas que eles inferiram, talvez por experimentação e erro, que culturalmente e cientificamente hoje são corretos. Né? E assim, o comer, ele reflete muito o teu estilo de vida. Sim. E quem você é e quem você vai ser, eu acho, quem você se transforma. O que nós estamos conversando aqui, o senhor a especialidade do senhor, eu fiz uma ironia quando o senhor chegou, que quando se fala de câncer, né? Aliás, elas são jovens, né? Mas há 30 anos, quando falava tá com câncer, a gente já... Né? Não, você está coberto de razão. Já tá totalmente hoje, graças a Deus, graças à evolução toda que nós tivemos, é possível, né, se superar este problema. Muitas pessoas hoje passam por isso daí. Mas eu queria que o senhor explicasse o que é. Eu preciso do senhor para me traduzir. Peritonectomia. Peritonectomia, só não tem o P, desculpe. Peritonectomia é a extração da membrana que recobre todos os órgãos e estruturas do peritônio. Todos os tumores do aparelho digestivo, em algum momento da história natural, emitem metástases para essa superfície. Só ter ideia, até 1990, 95, todos os pacientes com carcinomatose ou presença de câncer disseminado na cavidade peritoneal, a sobrevida média era de 6 a 9 meses, mesmo com os melhores tratamentos da época. Hoje, excepcionalmente para o câncer coloretal, que a quimioterapia realmente teve um grande incremento e ela consegue diminuir, e a sobrevida pulou para quase 30 meses, nos demais tumores não. Isso é um passo à frente, porque o que era uma doença, que era considerado um paciente terminal, passou a ser, nos pacientes bem selecionados, prováveis de serem submetidos a um tratamento com intenção curativa. A intenção curativa, vamos fazer um exemplo bem simples, vamos operar no câncer de intestino ou de estômago, nós fizemos uma cirurgia, nós achamos que macroscopicamente removemos tudo, estamos felizes. Não sabemos se vamos curar, mas o aspecto cirúrgico, o final da cirurgia, o paciente evolui muito bem. Uma grande parte, mais de 60% desses pacientes, evoluem com recidiva. E recidiva, mais da metade no peritônio. O que acontecia? Nós conseguíamos tratar a doença que nós enxergávamos. A peritonectomia é um conjunto de táticas e técnicas que você consegue remover toda a doença, inclusive das superfícies peritoneais. Mas ela tem que ser complementada, quando possível, quando se atinge esse objetivo, com uma quimioterapia intraperitoneal aquecida. Esse é um processo que vem se desenvolvendo há muitos anos, começou com a mostarda nitrogenada logo após a Primeira Guerra Mundial, e eles mostravam resultados impressionantes no câncer do ovário da época. E o que acontece? Você consegue tratar aquilo que o cirurgião não via, que era mas sabia que existia, que eram as células. Porque quando você manipula o tumor, as células têm uma aderência muito pequena entre si, então você tinha uma semeadura por implantes nas áreas de cicatrização. A própria sistema cirúrgico de cortar e ligar o sangramento e a saída de linfa pelos vasos linfáticos abertos também promovia essa disseminação. E esse método tem se mostrado para determinados tumores um sucesso. Por exemplo, pseudomixoma por câncer de apêndice, que a sobrevida, quando era feita na Mayo Clinic, que é uma das maiores experiências do mundo, com o tratamento clínico, opera, fecha, volta, opera, fecha, não chegava a nenhum paciente a sobrevida, zero, ao final de 5 anos e menos de 10% ao final de 2. Hoje a sobrevida desses pacientes ao final de 10 anos é mais de 80%. Por isso que existe
um reenquadramento do processo de descrição anatômica, que o maior órgão do nosso organismo hoje chama-se tecido intersticial. Sim. Aquilo que está entre as células não estão coladas. Elas têm um espaço, e ali tem que correr uma série de líquidos, uma série de hormônios e neurotransmissores. Se eu estou interrompendo isso, a mensagem não está chegando. E o processo de formação do câncer vai entrar pela boca. Nós ingerimos 200 gramas de substâncias químicas por mês, que a nossa célula não tem a mínima ideia do que vai fazer com isso. E ela vai guardar onde? Numa célula que ela recebeu essa mensagem. E ela fala assim, gostei desse negócio, eu vou mandar um RNA mensageiro lá para frente, porque uma colega minha célula lá na frente, ela vai conseguir se reproduzir com isso. Por isso que é muito difícil o tratamento da causa do câncer em si, porque a hora que a gente percebe, ele já está instalado. Eu não sei por que porta, ele entrou pela boca, com certeza. E aonde ele foi parar? Então, esse é o grande trabalho dos oncologistas, de procurar onde é que está esse caminho, como é que eu vou chegar nele. O que o Dr. Fábio falou é muito importante. 80%, pouco mais, de todos os cânceres, eles são em órgãos e estruturas que têm contato com o meio externo. Sim. Os sarcomas, que é esse tecido de sustentação intracélula, são responsáveis por 2%, e a gente fica muito interessado, por quê? Porque ele é um excelente meio de estudo. Por que ela só tem 2%, mas os outros? A gente sabe que a distinção é que não tem contato com o meio externo. Por outro lado, o tubo digestivo, acho que o doutor falou muito bem, a quantidade de alimentos que nós... 25 toneladas durante a vida. Entre hormônios, 25 toxicidade por alimentos sólidos, hein? Que usaram uma série de substâncias para matar bexiga. Exatamente. Tóxicos, xenobióticos. Exatamente, isso é muito complicado. Muito grande, hoje, talvez, eu acho que uma das coisas que é muito importante do ponto de vista filosófico seu é assim, a qualidade e entendimento de como selecionar a qualidade. Porque aí é multifatorial o câncer. É uma brincadeira entre nós que a gente fala, tem câncer quem pode, não quem quer. Você tem que ter uma capacidade negativa para conseguir. Às vezes você pega essas pessoas na África, muito pobres, que tiveram qualidade de vida muito ruim, tem 120 anos. Biologicamente falando, ela tem alguma coisa no mecanismo celular dela que a protege e a distingue. Você vai para o Japão, também. Na Itália tinha um noticiário que era muito interessante, chamava Striscia la Notizia, era um noticiário político muito irônico, mas o final do noticiário era uma coisa que me impressionava, porque eles sempre apresentavam cerca de 7 a 8 nonas centenárias. E tinha fotinho das velhinhas. E não repetia. Não repetia. Aí os caras fizeram uma brincadeira no instituto, fizeram um levantamento com esse jornalista, que ele era de Milão. Mais de 80% das velhinhas eram do sul da Itália, ou seja, da região de dieta mediterrânea. Que isso deu parece, o que começou como uma brincadeira, virou um trabalho. E você vê como isso daí é particularizado. Há uns 4, 5 anos atrás, eu fiz um levantamento bibliográfico sobre níveis de vitamina D na população. Importante. E em populações exóticas. Então, um esquimó que não come nada de verde, a quantidade de luz e de sol que ele toma é zero, praticamente, está toda hora coberto, mas se você for dosar a vitamina D dele, lá está em 50 milicentigramas, está lá. Você pegava um camarada da Somália ou da Biafra, lá embaixo, que está numa última fase de desnutrição, ele já está perdendo a gordura da palma da mão, da sola do pé, você ia lá fazer a vitamina D dele lá, estava certinho. Em compensação, no camarada que come aqui, dentro do melhor parque gastronômico do Brasil, produtos industrializados, estamos todos, desculpa a expressão, destrambelhados. Mas, Carol, geneticamente, esse camarada é adaptado e o alimento dele é determinante para que isso aconteça. Suporta isso. E o esquimó ele só come o fígado de um animal, que é o da foca. O do resto, ele usa para fazer óleo. O de baleia queima e faz óleo. Então, por isso lá ele tem um suporte de outras substâncias, de aminoácidos e outras proteínas que vão dar origem à vitamina D ou hormônios precursores. E provavelmente aquele camarada da Somália que come um determinado tubérculo, que é a única coisa que ele tem para comer na vida, também é um suporte, é um elemento ativo e primordial para ele. A gente sabe hoje que genética não é destino, né? Eu acho que a gente tem como interferir através do estilo de vida. Então, quando se coloca, a gente sabe muito bem disso, que é multifatorial,
a causa do câncer, né, que são várias causas, aliás, realmente a alimentação, é como essa pessoa vive, em que ambiente ela vive, se ela dorme, se ela não dorme, se ela é estressada, quer dizer, se ela ingere muitos produtos alimentícios carregados e recheados. Quer ver um exemplo de estresse? Né? Um camarada extremamente estressado é um atleta. Sim. Vive no limite. Mas Ele está no limite de tudo. Ele está no limite de tudo. Eu sentei estou no hotel tomando café da manhã, o camarada comeu 10 claras de ovo para correr 20 quilômetros. Isso é um estresse mecânico, orgânico e metabólico, né? Tanto é que depois que eles acabam, você viu como é que acontece com as pessoas, né? Que de articulação de alguma coisa. Mas, Carol, no quadro que nós colocamos aqui, né, várias vezes ficou claro aqui o envenenamento do que nós comemos, né? E hoje em dia, com agrotóxico é um negócio interessante, né? É uma palavra interessante do dia, agrotóxico, né? E como é que faz alguém que tem uma alimentação vegana nesse quadro que nós temos? Eu vou ao teu restaurante, mas aí... Então, eu tenho esse problema no restaurante, porque assim, a gente atende muita gente por dia, né? Em média 400 pessoas e tal. Então, o problema do orgânico hoje não é nem o preço, que às vezes você até consegue um preço, apesar que o meu restaurante, o meu restaurante, vou explicar, vocês não devem saber. Vamos lá almoçar todos. Ele tem a proposta dele é ser uma alimentação acessível, que é para chamar as pessoas para conhecer a culinária vegana mesmo, não ter a desculpa de falar, é caro, não vou, tipo, é muito barato, então eu vou provar, entendeu? Então, segunda-feira você come à vontade por R$10. Poxa. Isso ali na Augusta, né? Através da Augusta. Dos outros dias é R$15 à vontade e sábado é R$18 à vontade. Então, assim, a gente tem essa questão do preço, né? Que, por um lado, traz mais gente, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter controle. Tem que ter um controle de gastos, de custos para poder fornecer isso, né? Porque, na verdade, o nosso princípio é chamar as pessoas para o veganismo, entendeu? Para uma alimentação diferente do que elas estão acostumadas, para o lado do planeta dos animais. Tem algumas coisas, eu acho que vocês estão de São Paulo, mas tem alguns itens, por exemplo, o tomate, se ele não tiver um cuidado especial, se ele não tiver um agrotóxico na casquinha dele, qualquer mosca que senta ali contamina. Nossa, é sistêmico, é um estrongiloide. Então, eu tenho esse problema. Eu compro muito tomate. Eu compro muito tomate. Então, assim, o doutor Fábio tem... Como é que é, doutor Fábio? O senhor explica melhor ainda. Você tem alguns aditivos agrotóxicos que têm que ser sistêmicos. Não adianta você pulverizar uma berinjela para proteger que aquela mosquinha não coloque a larva dela lá, ou que o fungo não se fixe na casa. Porque a raiz dela está enterrada, e esse acesso vai ser dado pela raiz. Então você precisa pôr um aditivo sistêmico. E berinjela é um negócio para ter bicho, hein? E você sabe, não, é lógico, tem muito bicho. Suculento aquele negócio lá. Eu vou contar uma história da goiaba depois para vocês. Que é outra, né? E na Europa hoje, você só pode classificar o alimento orgânico se ele for produzido no máximo a 50 quilômetros do local que ele foi produzido. Porque senão tem se eu colocar na carroceria do caminhão, entrar na estrada e transportar isso, ou tiver que embalar, colocar em saco plástico, ele não é mais orgânico. Ele perdeu essa classificação. Tanto que na França existe uma campanha muito grande hoje, um movimento muito grande. O alimento não precisa ser bonito, ele precisa ser consistente, ele precisa ser... Mas eu citei o tomate, se a gente vai lá e não achar aquele tomate enorme, assim, bonito, maravilhoso, compra, né? A gente esse tomatinho sem eu falei da goiaba. Goiaba é outro. Não. A goiaba, quando nós éramos garotos, eu vou deixá-las de lá, quando nós éramos garotos, a gente ia lá no pé e tinha bicho na goiaba, né? Então, a gente cuidado com o bicho, não o bicho é que tem que tomar cuidado. Toda goiaba tem bicho. De vez em quando a gente achava meio bicho. Era pior, né? Era pior, né? E a outra metade já comemos comida. Aí nós criamos o quê? Um saquinho que a gente ia lá e embalava a goiaba. Para proteger. Para não ter aspersão ou pulverização, nada disso. Hoje você não encontra mais a goiaba ensacada, nem mais a goiaba com aspersão. E dá uma goiaba bonita.
né? Sem nenhuma marquinha na casca. Sem nenhuma marquinha. Então, o que os pesquisadores, a própria Embrapa fez? Ela criou uma fruta que tem uma modificação genética. Ela produz um oligopolissacáride, onde está presente na estrutura dela, e aquela mosquinha, quando vai lá e pica a goiaba, você puta, que treco ruim, não quero isso aí. Eu não vou pôr minha ova aí. Mas nós vamos comer isso, não vamos? Esse oligopolissacáride. E a sua célula sabe o que é isso? Não. Então, daqui a 20, 30 anos, você vai desenvolver uma célula modificada. Daqui a 20, 30 anos eu estarei no Dr. Paulo. Comi muita goiaba. O nosso tempo... É irônico, o Dr. Paulo é irônico, mas lamentavelmente é uma situação que nós vivemos todo dia. E é um negócio inocente, não é? comemos. E não é inocente um assunto dele? Sim, sim. É por isso que eu chamei a atenção para o tomate. Bem inocente, né? Eu desconhecia isso. Porque se não tiver, lá antigamente era o defensivo. Né? Eu fiz uma confusão outro dia dentro da Embrapa. Hoje é agrotóxico, mas nessa época que o Dr. Fábio falou, era o defensivo agrícola. Então, só o nome é mais bonito. Na casa da minha avó tinha um pé de goiaba e um pé de néspera. Eu pulava. E as nésperas pequenininha, feinha, mas doce, adorava. E a goiaba toda machucada e ficava... Minha nona falava, corta isso para ver se não tem o bicho lá. Né? E corta em 4, né? Porque senão você come meio bicho mesmo. Hoje eu compro goiaba e néspera. As nésperas são desse tamanho. A goiaba é desse, né? E lisa. Eu comprei uma goiaba do dia de 1 quilo. É enorme. Mentira. Né? Aí me chama uma coisa, porque... Aí é por causa da parte que eu faço coloprocto, e aí eu queria até perguntar para vocês, porque assim, a gente tem um estudo, as mulheres são muito ressecadas porque elas são vítimas sociais, é uma outra coisa, mas no Brasil a gente evacua a média de 200 gramas, tem um estudo interessante, você vai para a África, o cara evacua por dia uma média de meio quilo, você vai para a Europa, 100, 150, Estados Unidos, menos de 100, porque se ingere pouca fibra. Primeiro, o acesso aos Estados Unidos de fibra não é bom. Eles têm dificuldades, eles têm que importar até abacaxi. Na Europa também é ruim, ainda tem a França, que é o grande quintal agronômico da Europa, depois um pouco a Itália e um pouco Portugal. O resto não produz nada. E mais na África, eles não têm acesso a comidas refinadas e a proteína, porque proteína é caro. Então o cara come basicamente esse tubérculo que o Dr. Fábio falou. Raízes e fibra. E o cara sobrevive, né? Muito bem obrigado. Muito bem obrigado. E não toma uma grama de antibiótico. Pois é. Não sabe o que é. E você sabe o quanto traz de problema a nível de risco maior de câncer intestino é a constipação intestinal, que realmente, eu acho que 80% das pessoas que vêm ao consultório vêm com essa queixa. Né? Se não vem é porque tem vergonha, se não fala é porque tem vergonha de falar, mas acabam tendo. Quanto muitos tempo até você demora numa entrevista tua para abrir o paciente para então, isso tudo conta tem a sua rotina de banheiro. Ninguém quer contar esse negócio. Principalmente homem é bem complicado. Não, é isso, então, uma coisa assim, é mais difícil acontecer no homem, só que hoje a gente tem encontrado, pelo menos a minha experiência clínica, eu tenho encontrado muito isso no sexo masculino também. O Dr. Paulo fez referência e citou, né, o que evacuamos, né, a quantidade do que evacuamos, né? Agora, Roseli, ninguém chega lá no consultório, imagino eu, e fala, ó, eu não estou indo bem no banheiro. Pois algumas mulheres chegam a ponto de não sentarem. Eu conheço o questionário dela. No questionário dela tem uma pergunta. Pois não. É que assim... Porque eu acho que é muito individual, é muito mas íntimo. Mas não é tão incomum acontecer isso. Não. Eu tive pacientes, desculpa, que chegaram ao meu consultório e não conseguiam sentar. É complicado mesmo. Não conseguiam sentar de tamanho desconforto que tinham de gases e o intestino cheio. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para melhorar? Porque eu já fiz tudo, eu como ameixa, eu tomo água, eu como fibra, eu não sei o quê, e nada adianta. Vai enchendo mais. Então, Dr. Paulo, faz o quê, Dr. Paulo? Aí é uma boa anamnese com bons critérios para poder melhorar todo esse quadro, né? Primeiro, a mulher é 12 vezes mais obstipada que o homem. Sim. E aí começa com problema social. A menina, ela é pré-adolescente, ela... Exato. Os meninos para adolescentes não ficam soltando
vamos falar o português, pum-pum, flatos, e brincam, acham graça. O menino vai a qualquer banheiro, ele faz mais esporte. Hoje não, tá? Mas na geração nossa, sim. Então, o que acontece? A menina, ela é pré-adolescente, ela não faz isso. Ela é adolescente, ela não vai em qualquer banheiro. É bom que não vá, que tem uns banheiros assassinos, não sai nunca mais. Depois, ela vai negando sucessivamente um reflexo. Aí, exatamente. E aí, o que acontece? Também isso. A mulher bebe bem menos água, é problema hormonal mesmo. O movimento intestinal é menor e também se ingere menos água. E o que acontece? Por causa do hormônio, a gordura feminina, ela é diferente da nossa, da masculina. O que acontece? Quando ela é adulta, ela inibiu muito, ela criou uma coprostase, a ampola retal dilatou. O plexo hemorroidário, que dá a futura hemorroida na mulher obstipada, ele é muito importante, ele que dá sensibilidade intelectual. Se você vai evacuar, se você tem gases, se você vai ter diarreia, e você tem a ordem disso. Eu preciso destacar isso. O homem, o garoto, né, ele faz mais pum, né, qualquer lugar, sem problema nenhum, e as mulheres se contêm para fazer isso, claro, né, entre todos natural. Aí. E isso é um problema que reflete no futuro. Muito. Com certeza. Nossa. Hoje os meninos estão aumentando, como a doutora bem disse, a incidência de obstipação, porque aí mudou a dieta. Estão comendo menos fibra e comidas mais refinadas. Sim. McDonald's, essas... farináceos, e aí vai, né? Sim. Exatamente. O que acontece é que, assim, o homem e a mulher são dois pacientes muito diferentes. O homem é um medroso. O homem não tem dor. A mulher tem dor todo mês e sangra. A mulher faz exames extremamente íntimos. A mulher, para se cuidar, é muito melhor. Então, para você chegar a tirar uma boa história numa mulher, eu tenho uma sistemática que eu aprendi nos Estados Unidos, que você não tem muito, porque assim, é muito comum, vem muita mulher, o cara dá uma enrolada até falar que não vai no banheiro. A mulher não, a mulher é objetiva. Então, primeiro assim, você tem qual é o seu hábito intestinal? São 5 perguntas muito simples, mas elas são objetivas, elas determinam um perfil. O cara vai falar, o paciente, homem ou mulher, cada 3 dias, muito bem, só precisa se esforçar? Mais ou menos. Quando chega na velhinha, ela está tendo a necessidade de colocar o dedo na vagina para empurrar a parede anterior do reto para ajudar a sair as fezes. Porque ela já está velhinha, perdeu a prensa abdominal. Então são extremos grandes. Em seguida você fala, sua evacuação, ela é seca? Mais ou menos. Ela sai um único tubo? Porque se ela sair fragmentada, talvez você não tenha isso, o que está acontecendo? Nós não temos mais a umidade. Ou bebeu-se pouca água, ficou muito tempo e perdeu. Então, quando passa no esfíncter, ele vai fazer aquele tubo com fiozinho, ele fratura, porque está seco. Sucessivamente. Você pergunta assim, as suas fezes flutuam ou afundam? Se afunda é pior. Por quê? Você fala, come e bebe, você engole ar. Nossa fermentação é essencialmente fermentativa. E, praticamente, produzimos metano. Quando as fezes afundam, elas já reabsorveu totalmente os gases pelo intestino e você perde por respiração. É mais ou menos assim, nós saímos, comemos uma pizza na sexta-noite e no sábado à noite sua esposa fala, bem, mas está com o odor do alho ainda da pizza. E aí a mulher, mais que o homem, fala, a digestão não está boa, e já é ressecada. E na verdade é a reabsorção e aí eu vou te fazer a perspiração. Eu vou te fazer uma correlação da frequência das enxaquecas. Sim. Porque esse gás que é absorvido vai para dentro do pulmão, ele vai na forma de metano ou de butano e vai ativar o sistema nervoso. Isso mesmo. E você passa a ter mais enxaqueca. Tem algumas perguntas, eu não tenho nem condições de apresentar as perguntas, mas, doutor Leonardo, essa eu não posso deixar passar. A Luciana da Moca pergunta sobre ingestão diária de maçã com casca. Na verdade, a fibra ela é importante, como a doutora falou, para se estimular a evacuação e, consequentemente, menor tempo de contato. Tem que se lembrar que as fezes são dejetos, os dejetos têm também os produtos químicos. E quanto maior o tempo de contato, pior, né? Como é que é, doutor? Mas mastigação, nós não temos essa educação.
de mastigar bem, comer devagar, não tomar líquidos na refeição. Esse comportamento alimentar é totalmente difícil de você conseguir do paciente. Tirar o líquido é muito difícil, mas são fundamentais. Estou fazendo algumas colocações aqui. São fundamentais. Do cidadão comum que sou eu. Eu posso também dar uma parte com relação à maçã. Eu acho que a gente não pode esquecer dos polifenóis, né? É bom. Dos antioxidantes. Então, fora essa questão de ela realmente melhorar todo o peristaltismo intestinal, o funcionamento por conta das fibras, a gente não pode esquecer dessa questão que a casca da maçã é riquíssima em polifenóis, né? Carol, a Karina faz uma pergunta, Karina da Vila Suzana. Por que alimentos veganos que tentam imitar a carne? Eu adoro essa pergunta. Porque, não, eu entendo as pessoas perguntarem isso e a resposta é muito clara. As pessoas viram veganas não por palato, não por gosto, não por não gostar de carne, não por não gostar de leite, não por não gostar de ovos, mas por um ideal, por um princípio. Não é porque você deixou de comer que você deixou de gostar. Então, às vezes, existem esses alimentos que imitam para as pessoas que sentem essa carência, sentem essa falta. Às vezes é melhor você comer um que imite o gosto. Não, você imita o gosto, mas você não está matando, não está explorando, não está destruindo o planeta, não tá, entendeu? Então é por isso, as pessoas não entendem, mas é por isso. Porque assim, tem gente que sempre gostou de carne e deixou de comer pelos animais. Então, se tem alguma coisa que imita... Por que não? Eu deixei, ainda tem um quibe de berinjela, por exemplo. Tipo aqueles por que chama carne? Por que chama linguiça vegetal, frango vegetal? Porque a pessoa não deixou de gostar, ela escolheu não comer, entendeu? Dr. Fábio conseguiu aqui Eu entrei numa loja de panificação de chocolates e tinha um frasquinho assim, 1/2 litro de um líquido amarelo, parecia mel. Fiquei olhando aquilo e falei, o que é isso daqui? Aí fui ler o rótulo. Aroma artificial de pão fresco. Nossa. Eu falei, deixa meus tios que tem padaria lá na Itália ler o negócio. Olha, nós estamos no finalzinho. Essa substância química que você pôs. Nós estamos no finalzinho do Gente que Fala. Carol, qual é o endereço do restaurante? Rua Fernando de Albuquerque, número 144. No site? É popveganfood.com.br. Tem o Instagram, Pop Vegan Food, tem o Facebook, Pop Vegan Food, Food e FOD. Doutor Leonardo, tem algum endereço que eu localize fácil, algum site? Tenho, mas assim, por questão de ética, nós não podemos fazer... Questão de uma clínica? Isso, pode entrar com o meu nome na internet, vai encontrar o nome da Paulo clínica. César Leonardo. Não posso, eticamente, tudo bem. nós temos uma regulamentação. Doutora Roseli tem uma... Tenho sim, equilíbrio@equilibrio-nutricional.com.br. No Insta é doutora Roseli Rossi, no Face Roseli Lomelli Rossi. Doutor Fábio Gristunas, o endereço? Tem um site chamado intoleranciaalimentar.com.br. Nós estamos chegando ao final desta edição. Agradeço porque hoje é o dia do médico. Então, aproveitando. Parabéns a todos os médicos. Médico, Dr. Paulo César Leonardo e todos os outros presentes aqui nesta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.